Oi pessoal, hoje eu vim aqui para ensinar vocês a fazerem essa bolsinha tiracolo, tá? É uma bolsinha que tem aqui, ó, legal, um bolso na frente, dentro aqui ela tem um zíper também, fica bem bonitinho, tá? Antes de começar essa aula, deixa eu dar alguns recadinhos aqui para vocês. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas as medidas e os materiais que eu utilizei para fazer a peça. E também você encontra as minhas mídias sociais, o meu Instagram, a minha fanpage e o meu grupo do Facebook. É isso aí, vamos começar a aula? A gente vai começar pelo bolsinho da frente, tá? O que a gente vai precisar para fazer ele? 2 pedaços do sintético. Aqui eu tô usando um sintético, ele é um Prada estampado, tá? Fundo 08 em malha, tá? A medida é 18 por 11, então você vai precisar de 2 vezes. Aqui também eu tô usando um Prada, tá? Só que é um Prada liso no rosinha, na medida de 18 por 7, 2 vezes também. E vou precisar de um botãozinho de imã, tá? Eu vou colocar esse daqui que é com a garrinha que não precisa do balancinho para aplicar ele, tá? Fica mais fácil para quem não tem o balancinho, tá? Que ele você aplica ele na peça e é só abrir as garrinhas. Então vamos lá, o que a gente vai começar fazendo aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso pedaço maior, vamos colocar direito com direito, vamos passar uma costura em toda a volta e deixa aqui um espaço bem grandinho para desvirar. Sim, a gente vai desvirar isso. Então, eu deixo mais ou menos, eu costuro só uns 2 dedinhos aqui e deixo todo o espaço para desvirar. Esse outro aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, porém antes a gente vai arredondar ele, tá? Eu já vou mostrar pra vocês. Vamos começar por esse e já costurar tudo e desvirar. Ó, eu fiz uma costura em toda a volta. Como eu disse, eu deixei um espaço bem grande, ó. Costurei só uns 2 dedinhos de cada lado e deixei um espação pra desvirar. Aqui eu vou cortar as quininhas, vou mostrar aqui como que eu faço. Eu corto bem rente a costura, mas não corta a costura, tá? Só pra hora que desvirar, não ficar um amontoado de tecido. Corta os 4 cantos, tá? Aqui, pra desvirar, eu gosto de ir no secador e aquecer um pouco, porque o sintético não amassa tanto e ele fica mais fácil pra desvirar, tá? Então, eu vou aquecer um pouco e já venho desvirar aqui pra mostrar pra vocês. Eu fui no secador, aqueci bastante, ele ficou bem molinho, agora eu vou desvirar, tá? Empurra o cantinho e vai desvirando. Ó, aqui para empurrar os cantinhos eu utilizo uma agulha de tricô, tá? Eu venho aqui com ela e aí eu consigo empurrar, porque se a gente vai com a tesoura, às vezes acaba furando o sintético. Ó, ficou assim, tá? Aqui tá a nossa abertura. Ela ficou uma abertura bem grande. Agora a gente vai posicionar o nosso botãozinho de imã aqui, tá? Então, como que é a marcação que eu vou fazer? Eu vou pegar o centro dessa peça e vou descer 2 centímetros. Então, não na parte que tá aberta, tá? Na parte de cima. Então, eu conto 2 centímetros, passo um risco, tá? Fiz até bem grande, ó. Porque eu achei o meu meio, né, da minha peça e desci 2 centímetros. Aqui eu vou vir com o meu gabarito, que é esse daqui, tá? Que tem os 2 cortinhos e a bolinha no meio. A bolinha eu vou colocar bem nessa cruz, bem onde deu o meio. Vou fazer o meu risquinho aqui. E vou cortar, tá? Esses 2 risquinhos. Lembrando que só corta uma das partes, então você põe a mão aqui por dentro e a gente vai cortar só o de cima, o de baixo não corta, tá? Então, eu coloco a minha mão aqui por dentro, venho, vou fazer um corte aqui em uma das marcações e o outro na outra marcação, tá?
Vou vir com o meu botão, então eu vou encaixar aqui nos dois cortinhos que eu fiz, ó. Encaixa bem certinho. Aqui por dentro, ó, dá pra ver direitinho, porque por isso que eu deixo o espaço bem grande na hora de desvirar também. Eu vou colocar o meu gabarito, coloco ele e abro as perninhas. Ó, ficou assim. Aqui, o que que eu gosto de fazer para dar uma protegida? Eu coloco um pedacinho de fita crepe aqui por cima desse botão. Ó, então meu botãozinho tá aqui, eu cortei um pedacinho de fita crepe, eu venho e só colo em cima do botão, tá? Vou ajeitar aqui. Aqui você só dobra pra dentro, simulando a costura mesmo, que depois a gente vai fechar a hora que for aplicar no espelho, tá? Então aqui eu vou colocar uns clipezinhos só pra segurar. Só pra dar uma seguradinha, ó. Tá? Eu gosto aqui, em toda a volta, dar uma martelada pro sintético assentar. Tá? Essa parte aqui eu vou reservar, agora a gente vai fazer a abinha desse bolso, tá? Então, pra fazer a aba, eu cortei 2 pedaços de sintético, como eu já falei, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu tenho um molde de cantos arredondados que vocês podem baixar gratuitamente no grupo Dicas e Passo a Passo Amanda Zamproni, tá? Que tem as curvas que eu mais utilizo. Aí você imprime, cola numa cartolina, fica como se fosse uma régua de curvas, tá? Se você não tiver, não tem problema. Eu vou só dar uma arredondada nos dois cantinhos aqui desse sintético, tá? Então, como que eu faço? Eu posiciono aqui a minha régua, eu vou usar a curva número 1, posiciono ela bem certinha, alinho aqui. Vou vir com a minha canetinha de sintético e já vou riscar, tá? A mesma coisa aqui desse lado. Você pode usar um cone, pode usar alguma coisa arredondada que você tiver, porque isso daqui não vai influenciar na peça, tá? Se quiser até deixar reto, pode deixar reto. Ó, então eu arredondei só duas partes. Eu vou cortar essa parte aqui. Tá? Aí eu tirei aqui, cortei, já fiz nos dois, tá? Pra adiantar aqui, tá? Fica arredondadinho, certinho. Eu já arredondei nos dois. O que que eu vou fazer? Vou colocar direito com direito, a mesma coisa que eu fiz com o bolso, tá? Vou também passar uma costura em toda a volta e deixar uma abertura grande aqui pra desvirar. Tá? Então, eu fiz toda a minha costura, também deixei um espaço aqui. Aqui eu vou cortar essas duas quininhas. Tá? E aqui na curva eu vou fazer uns piques. Ó, fiz uns cortinhos bem próximo à costura, mas não corta a costura, tá? Faz do outro lado também, nas duas curvas. E agora, para desvirar, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o bolsinho. Eu vou no secador e vou aquecer bem. Aqueci bem lá no secador, agora eu vou desvirar. Ficou bem molinho. Tá? Eu desvirei aqui, eu vou também martelar a volta. Ó, eu martelei tudo aqui. Agora eu vou posicionar o meu botãozinho, a outra parte do meu botão. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer a marcação no meio. Ó, fiz um risco no meio, tá? Na parte arredondada, é que vai a outra parte do botão, aqui na parte de baixo. E de cima pra baixo, eu marco, ó, da beiradinha ali, eu marco pra cima 1,5 centímetro. Ó.
Então, primeiro eu achei o meio e depois eu marquei aqui dessa beiradinha pra cima 1,5 cm. É onde eu vou vir com o meu gabarito. Eu vou colocar, eu coloco essa bolinha que tem nele, tá vendo? No meio, bem no meio da minha cruz. Bem onde é o meio, tá? E aí eu faço esses outros 2 risquinhos aqui, que é onde eu vou cortar. Os 2 risquinhos, que é onde eu corto. Aí a mesma coisa que fez ali no outro. Enfia sua mão aqui dentro para cortar só um lado. Não vai transpassar esse corte, tá? Então, vem aqui, faz o cortinho. Aqui também. Tá? Vou pegar a outra parte. Esse daqui é o macho, que tem o pininho saltado pra fora. Vou encaixar aqui. Encaixa certinho. Ó, tá? Então, aqui dentro, ó, ficou assim. Aí, se você quiser colocar um reforcinho, eu peguei um pedacinho de sintético que eu tinha. Vou colocar aqui. Tá? Aí, coloco o gabarito. Coloco o gabarito. E abre a perninha. Ó, abri a perninha. E aí, eu gosto também de colocar o pedacinho de fita crepe. Ó, ficou assim. Fecha tudo, ajeita. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Fazer aquela dobrinha que é onde depois a gente vai prender o bolso, essa parte da aba na bolsa, tá? Então, faz uma dobrinha bem certinha aí. Ó, nosso botãozinho já tá colocado aqui, tá? Ó, então, agora eu tô aqui com a minha abinha, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura de pesponto nas minhas 2 laterais, tá? E na parte de baixo. Essa parte aqui que tá aberta, que eu coloquei uns clipezinhos, não passa costura ainda, tá? Tá? Ficou assim. E aqui a parte de cima tá sem costura. No meu bolsinho, o que que eu vou fazer? No bolso é diferente. No bolso a gente vai passar uma costura de pesponto só na parte de cima, tá? Então, as 2 laterais e a parte de baixo vai ficar sem costura ainda. Então, só uma costurinha de pesponto em cima. Ó, ficou assim. Só uma costura na parte de cima, tá? Agora, a gente vai preparar os nossos espelhos, que a gente vai colocar, em um deles a gente vai colocar esse bolso. O que que eu cortei aqui? Eu cortei 2 vezes no meu sintético, a medida de 24 por 19, tá? Então, eu cortei 2 vezes aqui no meu sintético. E aí, eu quero dar uma estruturada, mas eu não quero que fique aquela bolsa dura. Então, eu resolvi usar o TNT 150, tá? Que ele dá uma estruturada na peça, mas ela não fica dura como um EVA, por exemplo, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu já passei a minha cola de contato aqui, tá? Aquela cola de contato que eu mostro pra vocês toda a aula, como que eu faço, né? Que eu coloco um tecidinho aqui na ponta com um elástico pra facilitar para espalhar, tá? Aqui eu já passei a cola e já deixei ela evaporar o solvente, tá? Então, ela já tá pronta para uso. Aí, o que que eu faço? Eu vou vir com o meu sintético e vou colar em cima desse EVA, tá? Você pode cortar os 2 do mesmo tamanho ou fazer da mesma forma que eu gosto de fazer. Eu gosto de cortar um pouquinho maior e depois refilar, tá? Então, cola, estica bem, tá? Os 2 pedaços. Ficou assim. Agora, eu vou só refilar esse excesso de TNT que ficou, tá? É o TNT 150 que eu tô usando aqui. Eu refilei tudo aqui. Agora, eu vou reservar vou escolher um aqui pra colocar o meu bolso. Então, como que eu vou fazer com esse bolso? O que que eu gosto de fazer? Como os meus botões já estão posicionados, eu gosto de deixar
unido aqui, como ele vai ficar na peça, tá? Então, eu venho aqui só dos lados para ficar bem retinho e coloco um clipezinho de cada lado. Tá? Só para não sair do lugar. Qual que é a marcação que eu faço no meu espelho para posicionar esse bolso? Eu venho aqui da parte de baixo para cima, eu marco 4 centímetros, tá? Aí, eu gosto de fazer umas 3 marcações. Quatro centímetros, tá? Eu vou colocar ele, a parte de baixo dele, bem rente aqui a minha marcação de 4 centímetros. E vou centralizar ele os dois ladinhos, tá? Então, olha bem aí, vê se tá bem no centro. Aqui de baixo para cima é 4 centímetros, ó. A minha marcação tá bem aqui, eu vou posicionar ele bem retinho, tá? Ó, tudo certinho. Como que eu faço agora? Eu gosto de prender primeiro a parte da aba, tá? A única costura que eu tenho que fazer aqui na aba é essa de cima aqui, ó. Porque eu já pespontei a volta dela, então é só para fixar ela no meu espelho, tá? O que eu costumo fazer aqui? Eu gosto de colocar, depois que eu achei a posição certinha, ver se tá centralizado, se não tá torto, eu gosto de colocar uns pedaços de fita crepe pra segurar e ele não sair do lugar enquanto eu estiver costurando, tá? Depois eu vou tirando a fita crepe, mas só por enquanto eu gosto de colocar. O primeiro que eu vou prender, então, é a aba, tá? E automaticamente, assim que eu já passar essa costura, eu já tô fechando a abertura por onde eu desvirei ela, tá? Então, vamos lá. Tá? Então, a minha aba aqui já está presa. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que prender o bolso. Só que o bolso, aqui se você quiser tirar esses 2 clipes, pode tirar. Só cuidado para não tirar o bolso do lugar. O bolso, o que acontece? Agora eu tenho que levantar a minha abinha e eu vou ter que costurar ele nas 2 laterais e na parte de baixo, tá? Vai bem devagarzinho, a nossa aba já está colocada, ela tá, ó, colocada certinha, por isso que eu gosto de deixar a fita crepe. E a hora que a gente passar essa costura, a gente já vai também fechar esse fundinho. Então, agora, deixa a abinha aqui pra cima pra poder costurar as 2 laterais. E o fundo. Se você sentir que a sua máquina tá segurando um pouco o sintético, eu gosto de pegar esse olhinho de máquina, eu pingo um pouquinho no dedo e passo aqui no material, eu esfrego no material, que aí o pezinho desliza melhor. Ainda mais que eu não tô usando um de teflon, eu tô usando um normal, né? Tá? Ó, esse bolsinho ficou colocado e ele tem aqui o espaço para colocar e ele fechado fica com a abinha, tá? Esse é o espelho da frente. Então, os nossos 2 espelhos estão prontinhos, tá? Um que tem o bolso, o outro eu não coloquei nada. Se quiser, pode fazer um bolso embutido aqui, o que achar melhor, tá? Eu vou deixar sem nada. Agora, eu vou fazer as 2 alcinhas para prender a alça, tá? Os 2 tirantezinhos. O que eu cortei aqui? 2 pedaços de sintético medindo 5 por 2,5. Eu fiz uma marcação no meio, tá? Eu cortei 2 vezes, tá? 5 por 2,5. A minha argola D que eu vou usar, ela é de 1,2, tá? 1,2, 1,3, tanto faz, tá? Ela é bem pequenininha. Aí, o que eu vou fazer? Eu passei aqui a cola de contato já esperei o solvente evaporar. Eu vou fazer uma dobra encontrando o meio. Então, um lado encontra o meio. Tá? Aí, vem com o outro lado, também faz a mesma coisa. É um pedacinho de sintético, bem pouquinho, ó.
Ficou assim, tá? E aqui é a emenda. Vou fazer a mesma coisa nos dois. Vou dar uma marteladinha aqui. Vou vir na máquina e vou passar um pesponto nas duas laterais, tá? Ficou duas tirinhas, tá? Vou pegar aqui a minha argola D, passar ela aqui no meio e já deixar ela aqui, ó. Tá vendo? Ela tá só posicionada aqui que a gente vai colocar no espelho. Nas duas, tá? Faz a mesma coisa. Tá? Os dois iguaizinhos. Vamos pegar os nossos espelhos e posicionar essas duas alcinhas que a gente fez, tá? Então, vamos começar aqui pela nossa parte que tem o bolso. Onde que eu vou posicionar esse penduricalho aqui? Que na realidade ele vai ser o suporte da minha alça, tá? É aqui que o meu mosquetão vai entrar pra colocar a alça. Eu vou colocar ele aqui 2 centímetros da lateral. Então, pega a sua régua, marca 2 centímetros e já clipa ele ali. Aqui, ó, 2 centímetros. Ó. Tá? E eu tô colocando do lado direito da bolsa aqui. Coloco aqui, eu vou deixar um clipezinho. Ó, essa é a posição que ele vai ficar. No seu outro espelho, é o mesmo lugar, tá? No lado direito também, a 2 centímetros da terminação aqui do nosso sintético. Vem com ele, com clipes e coloca. Tá? Agora eu vou vir na máquina e vou só prender ele com uma costura na beiradinha. Ó, ele ficou preso, então eu entrei 2 centímetros e posicionei ele. A mesma coisa aqui desse lado, também vou já passar essa costurinha de segurança. Tá? Ficou presinho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de zíper. Aqui eu tô usando um pedaço de zíper com 33 centímetros, tá? Eu vou colocar ele aqui direito com direito. Direito do zíper é a parte que ele é saltadinho, tá? Que isso daqui chama remalheira, que é a remalheira do zíper. Então, o bonito do meu sintético com o bonito do meu zíper, o direito do meu zíper. E vou já pegar um pedacinho de forro, tá? Eu cortei 2 pedaços de forro na mesma medida do espelho, que é 24 por 19. Eu tô usando a camurcinha aqui. E aí, eu já vou colocar ela aqui, direito, lado bonito dela com o lado bonito do meu sintético. Fica um sanduíche aqui. Então, forro, zíper e sintético. E já vou passar uma costurinha prendendo todo mundo. Se quiser aqui, pode colocar uns clipezinhos pra não sair do lugar, tá? Aqui onde tem o nossa alcinha aqui, que tem a nossa argola D, passa devagarzinho na máquina para não correr o risco de quebrar a agulha, tá? Aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar o meu forro lá para trás e vou organizar tudo aqui e vou pespontar aqui. Então, puxa bem o seu forro, tá? E passa uma costura aqui, que vai pegar, vai prender o seu forro ali para trás e aqui já vai fazer uma costura de pesponto. Aqui, essa costura, o que você faz? Você não joga sua argola D para baixo, a gente vai passar uma costura aqui, com isso para cima, tá? Tá? Ó, ficou assim. E a parte de trás, o nosso forro já tá
seguro pra baixo aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou vir com o meu outro espelho, tá? Vou colocar direito com direito. Então, bonito olhando pra bonito aqui. E o meu forro olhando para o meu forro, tá? Se quiser, pode clipar também. E vou ir na máquina e vou passar uma costura bem próxima à remalheira do zíper. Tá, passei essa costura, tomei cuidado aqui com o meu puxador. Desse lado também, porque agora a gente já tem o do outro, então eu dei uma baixadinha nele. Agora, o que eu vou fazer? Subir o meu forro e o meu sintético. E vou pespontar da mesma forma que eu pespontei o outro lado. Ó, então ficou assim, tá? E também o forrinho já ficou preso, tá? Essa parte aqui do forro já ficou toda certinha, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos passar o nosso cursor, tá? Eu vou usar esse cursor aqui, é um cursor do Mickey, bem bonitinho. Eu vou passar ele, como ficou bem alinhadinho aqui, ó, eu vou passar só uma vez. Se não tivesse ficado alinhado, eu teria que passar mais de uma vez para deixar bem alinhado. Eu passei aqui o meu cursor, já cortei o excesso de zíper e queimei, tá? É muito importante queimar. Agora a gente vai fazer o fechamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar sintético com sintético e tecido com tecido, forro com forro. O que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de colocar uns clips, tá? Na hora de fechar, fica mais fácil. Então, eu coloco clips no forro e no principal aqui, no sintético, tá? Um pouquinho de clips, não precisa ser muito, não. E eu jogo aqui o meu zíper, ó, detalhe, pro lado do forro, tá? Eu faço a dobrinha dele e ele fica pro lado do forro. Coloquei aqui meus clipes. Agora, antes de fechar, eu já vou marcar minha caixinha de leite, tá? Que eu vou fazer uma caixinha de leite aqui na bolsa. Eu vou fazer uma marcação de 2 centímetros, tá? Então, um quadradinho de 2 centímetros nos 4 cantos, tá? Tanto no forro quanto no sintético. Fiz aqui as marcações, tá? De 2 centímetros e vou já cortar fora. Então, tem que estar bem colocadinho certinho os clipes, tá? E eu já vou cortar esses 2 centímetros fora. Já cortei aqui do sintético. Se você prefere costurar e depois fazer a caixinha de leite, não tem problema, tá? Eu prefiro fazer assim. Em alguns modelos de bolsa, eu prefiro fazer assim. Agora, a gente vai fechar, tá? Então, como que eu faço? Eu passo uma costura nessa lateral, tá? Eu fecho tudo, menos essa parte de baixo aqui. Essa parte de baixo, eu faço uma costurinha bem pequenininha, só nas duas beiradinhas, mas bem pequenininha mesmo, vocês vão ver, tá? Então, fecho as duas laterais. Eu gosto de cortar antes por causa disso, eu já faço o retrocesso aqui, já fica melhor. Vamos lá para a máquina. Ó, então eu costurei uma das laterais, tá? Agora eu vou costurar aqui a outra. Tá? Fechei a outra, agora eu vou fechar aqui o fundo da parte do sintético. Tá? Fechei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Antes de fazer essa fechadinha aqui do forro, eu já vou abrir aqui meu zíper e fazer essas duas caixinhas de leite, da parte que tem o sintético, tá? Vamos lá, abrir aqui o meu zíper por dentro. Vou vir aqui, ó, é só abrir, ó, juntar aqui. E aí, eu gosto de jogar
uma costura para um lado e uma costura para o outro, para não ficar uma camada super grossa na hora de passar na máquina, tá? Ó, fechei aqui um ladinho, agora eu vou fechar o outro. A mesma coisa. Tá? Jogo uma costura para cada lado. Tá? Fechei aqui o outro. Agora, vou vir aqui no forro e vou fazer uma costurinha aqui, uma bem pequenininha, tá? Uns 2 centímetros, só para eu conseguir fazer essa caixinha de leite. Porque a gente vai desvirar a bolsa por esse fundo aqui. Tá? Só um pedacinho mesmo. Aqui eu já vou fazer a minha caixinha de leite do forro também, tá? Só abrir, né? Ele tava assim, ó. Tava assim. Eu vim aqui, só puxei um para cada lado e vou fazer aqui esse fechamento. Tá? Ó, fiz as 2 caixinhas de leite também no forro. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aquecer de novo lá, principalmente essa parte aqui, que é a parte do sintético. E depois eu vou desvirar a minha peça pela essa abertura que ficou aqui no forro. Eu aqueci bem, tá? No secador, agora eu vou desvirar. Eu desvirei aqui, ela ainda tá bem amassadinha. Eu vou esquentar ela pra dar uma desamassada. E aqui, o fundo, eu já vou fechar. Então, ó, eu faço aquela dobrinha igual a gente fez no bolsinho. Eu dobro um pouquinho de tecido pra dentro de um lado e do outro também. E venho na máquina e fecho, tá? Fechei aqui o forrinho, tá? O fundo, já vou jogar lá pra dentro da bolsa. Tá? Já pode até fechar, ó, tá? Essa parte da nossa bolsinha já tá pronta, agora a gente vai fazer a alça. A alça, o que que eu fiz? Eu cortei um pedaço de sintético, aqui medindo 1,40 por 4,5 centímetros, tá? Cortei na extensão do sintético, 1,40. Aí eu fiz um risco no meio, já passei a cola de contato, tá? E agora eu vou fazer aquela dobrinha igual a gente fez no segurador ali da alça, tá? Então, as 2 laterais tem que encontrar o meio, o meu risco, tá? Na extensão inteira da alça. Dobrei todo um lado, agora eu vou dobrar o outro. Eu dobrei na extensão toda. Aqui pode vir com um martelinho, martelando, ou com um rolinho, tá? Eu vou usar o rolinho, quando a extensão é maior, eu prefiro usar o rolinho. Tá? Passei o rolinho na extensão da alça, agora eu vou passar a cola de contato de novo aqui, nesse lado que tem a emenda. Já passei minha cola aqui, ela já tá pronta, tá? Agora eu vou dobrar novamente essa alça. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou ir na máquina e vou passar uma costura em toda a volta dessa alça, inclusive aqui. Não precisa chegar tão perto, porque depois a gente pode cortar, tá? Eu terminei aqui aquilo que eu falei, não precisa ir até lá em cima, porque aqui você pode vir com uma tesoura e cortar, tá? Ó. Ó, fica parecendo que eu costurei super retinho ali. E na outra ponta também a mesma coisa. Ó, deixei sobrando um espaço, eu venho, refiro, que aí ele fica retinho, tá? Agora, vamos colocar os nossos mosquetões e o nosso regulador de alça, tá? Então, vamos começar aqui
pelo nosso regulador. Eu vou ensinar a forma mais simples que tem de colocar, tá? Ó, eu tô com o regulador aqui, eu vou passar a minha alça, passo de um lado, o pininho que fica no meio, eu vou contornar ele, tá? Então, eu vou pegar e vou passar de volta pro outro lado. Ó, ficou aqui, tá? Dá uma puxadinha aí pra ficar menos. E aqui eu vou vir e vou fazer já uma costura. Fiz a costurinha aqui, tá vendo como ficou? E desse lado. Depois queima a linha que sobrou, tá? Vou deixar aqui essa parte virada pra cima. Vou lá na outra ponta. Colocar o meu mosquetão virado pra baixo, ó, olhando pra baixo. Vou colocar ele lá bem perto pra vocês verem como que é. Ui. Tá vendo? Aqui tá a minha emenda, o meu mosquetão tá aqui, tá? Ele tá soltinho aqui, ó. Olhando pra baixo e a minha emenda tá pra cima. Aí eu vou pegar de novo a ponta da minha alça lá e vou passar aqui dentro, ver se não tá torcida, tá? E vou passar aqui dentro do mosquetão. Vou passar, ó. Passo aqui por esse lado. Passo e puxo ele. E vou passar ele saindo aqui. Ele entrou, aí ele vai sair pelo outro lado. Saiu. Puxo ele. Meu regulador já tá colocado, um dos meus mosquetões já tá aqui no lugar. Agora é só pegar, vir aqui na outra ponta e costurar o outro, tá? Só fica de olho pra alça não tá torcida, ó, aqui tá bem retinho, tudo certo. Ficou aqui o regulador, venho na outra ponta, encaixo meu outro mosquetão e vou fazer a mesma coisa que eu costurei do outro lado, na hora que eu coloquei o regulador. Então, deixa passar um pedaço, uns 2, 3 centímetros e faz aquela costurinha aqui. Ó, prendi aqui o meu mosquetão, eu vou queimar essas linhas que ficaram sobrando, tá? E a minha alça está pronta. Então, essa foi a nossa pecinha de hoje, uma bolsinha tiracolo com a alcinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha nesse vídeo.